Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje nós iremos conhecer o iceberg das lendas urbanas. Uma lenda urbana é um tipo de história que é transmitido entre uma comunidade que posteriormente se torna parte do folclore de uma região. Essas histórias geralmente envolvem o sobrenatural, com entidades paranormais, fenômenos inexplicáveis, mas também podem envolver histórias relacionadas a uma série de crimes misteriosos. E elas são contadas como fatos verídicos, apesar de que na maioria das vezes elas são apenas histórias fictícias. Já existem alguns vídeos aqui no YouTube que cobrem esse tema, porém nesse vídeo iremos cobrir o assunto de uma forma mais geral, cobrindo casos espalhados por todo o mundo. E para esse vídeo eu estarei usando esse iceberg que está passando aí na tela, que eu deixarei o link original para ele aí embaixo na descrição desse vídeo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg das lendas urbanas. Homens de Preto. E não, eu não estou falando exatamente do filme do Will Smith, mas sim de relatos sobre a aparição de homens vestindo ternos pretos que são constantemente atrelados a avistamento de OVNIs. Eles seriam, segundo a conspiração, agentes do governo que interrogavam, às vezes de forma violenta, pessoas que supostamente teriam avistado objetos voadores não identificados. E segundo algumas versões, esses homens conseguiam até apagar as memórias das pessoas. Essa lenda também é relacionada com a história do infame jogo Polybius, que teoricamente seria um arcade que tinha a capacidade de causar pesadelos e alterações na mente de quem jogava. Na lenda desse jogo, é dito que o arcade era constantemente visitado por homens de preto que pareciam extrair informações da máquina. Maria Sangrenta. Maria Sangrenta, ou para os gringos Blood Mary, é o nome dado a um espírito que aparece no reflexo de um espelho quando seu nome é dito várias vezes. Na versão mais popular da lenda, a quantidade de vezes que seu nome precisa ser dito para ela aparecer é 3 vezes. A lenda tem as suas origens traçadas ao final do século XIX e o início do século XX, onde uma mulher chamada Mary teria sido morta na frente do espelho por um cirurgião, sendo que o seu corpo foi deixado na frente dele. Assim, quando alguém faz o ritual, o seu espírito aparece no espelho. E o seu nome vem desse espírito sempre aparecer coberto de sangue. E ela poderia tanto matar ou amaldiçoar as pessoas que fizeram o ritual. Mas essa não é a única versão da história. Na verdade, existem muitas versões que surgiram ao longo dos anos. Um outro nome popular da lenda aqui no Brasil é a loira do banheiro. E é uma história que praticamente todo mundo já ouviu na época da escola. Sendo que esse ritual em particular era frequentemente feito no banheiro das escolas. E essa versão da lenda também tem várias versões, como sendo uma mulher que viveu durante o século XIX, que se casou à força aos 14 anos com um homem muito mais velho, tendo uma vida infeliz, a fazendo fugir para Paris, morrendo lá pouco tempo depois. Há até uma jovem garota que frequentemente faltava às aulas, ficando no banheiro da escola fumando e bebendo, até que ela veio a falecer após escorregar e bater a cabeça em um vaso. E também temos a infame loira da internet, que parece ter alguma relação com essa lenda também. Mas a lenda possui outras versões em outros países, como a Verônica na Espanha e a Hanako-san no Japão. A Gangue dos Palhaços. Essa foi uma das grandes histerias coletivas da história do Brasil, e ela se trata de uma história de um suposto grupo criminoso que andava em uma Kombi branca se vestindo de palhaços que atraía crianças com balas e doces para raptá-las. De acordo com a lenda, essas vítimas eram encontradas sem vida, sem os seus órgãos. Essa história começou a ser difundida principalmente em São Paulo e região a partir do ano de 1995. Essa história até saiu nos jornais da época, causando uma grande paranoia. As mães começaram a não deixar os seus filhos irem à escola com medo desse suposto grupo. Inclusive, alguns palhaços locais começaram a não conseguir mais trabalhos e serem constantemente ameaçados devido à imagem negativa que eles receberam por causa desses boatos. Mas apesar de muitos relatos, nunca foi confirmado a existência desse bando que se acredita nunca ter existido.
Crocodilos no esgoto. Esse é um conceito que também já foi muito representado em filmes e desenhos. Durante os anos de 1920 e 1930, começaram a surgir rumores da existência de uma população de crocodilos que viviam nos esgotos abaixo de cidades grandes, em especial em Nova York e na Flórida. É dito que esses animais aparecem nos esgotos graças a eles serem ilegalmente adquiridos como animais de estimação, que são adotados por famílias ainda quando são filhotes. Porém, quando eles começam a crescer, segundo a lenda, essas famílias jogam o animal na privada e dão descarga. Apesar de realmente esses animais serem ilegalmente oferecidos como pets, essa prática de o jogar na privada não possui muitas ocorrências, além do fato de que o esgoto não é um ambiente propício para os crocodilos sobreviverem por muito tempo, por motivos óbvios, né? O ladrão de órgãos. Ainda em uma lenda mais parecida com a do tópico anterior, temos a lenda do ladrão de órgãos, que é bem autoexplicativa. Ela se trata de algum indivíduo que ataca pessoas a fim de roubarem os seus órgãos para vendê-los no mercado negro. É dito também que as vítimas acordavam em uma banheira cheia de gelo após terem um dos seus órgãos retirados. Apesar de ser uma lenda global, se acredita que ela tenha surgido na Turquia após um homem relatar que um dos seus rins foi roubado enquanto ele estava internado em um hospital. Mas parece que ele mesmo vendeu seu próprio rim e não estava satisfeito com a quantia que recebeu. E essa lenda também gerou o episódio que, por algum motivo obscuro, mais me traumatizou nas lendas urbanas do Gugu. Área 51. A Área 51 é uma base militar americana localizada no estado do Nevada, e ela é bastante conhecida na cultura pop por diversas teorias da conspiração que afirmam que a base é um local onde pode ser encontrada tecnologia alienígena, como naves desmontadas e até espécimes extraterrestres que eram estudados em segredo nela. E por muito tempo nós nem tínhamos a confirmação da existência da Área 51, que só foi reconhecida pelo governo em 2013. O seu real propósito é desconhecido, mas a ideia mais aceita é que a base é o centro de desenvolvimento de aeronaves e armas experimentais. E a Área 51 também foi muito falada em 2019, graças a um evento bizarro que foi organizado pelo Facebook, onde um grupo prometia invadir a Área 51 e revelar os seus segredos, fazendo com que, em 20 de setembro daquele ano, um grupo se reunisse perto da base para fazer corrida Naruto. Sete Além. Sete Além é o nome dado a uma suposta realidade alternativa que surgiu através de histórias postadas na internet a partir de 2004. O local é descrito como a nossa realidade, porém com uma atmosfera mais sombria, sendo habitada por pessoas de olhos negros. Não existe uma forma exata de chegar até essa suposta dimensão, porém algumas pessoas na internet afirmam já terem visitado Sete Além. A história surgiu principalmente quando Luciano Milichi, uma das grandes figuras por trás dessa lenda, deu um relato seu sobre o local, dizendo que ele teria embarcado em um ônibus que parecia nunca chegar no seu ponto de descida. Logo, uma mulher chegou perto dele e perguntou se o seu destino era Sete Além, algo que ele negou. Logo ele percebeu que todos que estavam presentes no ônibus estavam incomodados com a sua presença, então ele decidiu descer do ônibus imediatamente. Luciano até mesmo criou uma comunidade no Orkut para discutir sobre Sete Além, e lá mais relatos foram dados sobre esse misterioso local. Sete Além também é considerado por alguns como a primeira creepypasta brasileira. Black Volga. Black Volga, ou Tsarna Volga, é uma lenda bastante difundida no leste europeu, principalmente na Polônia. Ela ganhou forças entre a década de 60 e 70 e se trata de um carro preto, geralmente dos modelos Gaz-21 e Gaz-24, que, segundo a história, sequestra pessoas, principalmente mulheres e crianças, e as mata. Versões da história dizem que os casos estão relacionados com a polícia secreta da Polônia, com a máfia russa e até que o carro é dirigido pelo próprio diabo em pessoa. Existe até boatos que em 1973 foi feito um filme da Polônia baseado na lenda, que teoricamente está perdido, porém não existe confirmação que esse filme alguma vez existiu e não há muita informação sobre ele na internet. E essa lenda também se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil temos a nossa própria versão dela, que troca o modelo do veículo por um Opala e relaciona os casos com o tráfico de órgãos.
O Túnel dos Gritos. Esse é um túnel que está localizado embaixo de uma linha ferroviária abandonada nas proximidades da cidade de Ontário, no Canadá. E ele foi construído durante o século XIX. De acordo com a lenda, uma garota teria perdido a sua vida queimada dentro do túnel, sendo que até hoje é possível ouvir os gritos finais dela quando se chega perto dele. O Homem do Saco. Essa eu acho que todo mundo já ouviu. Também conhecido como o Velho do Saco, é uma lenda que é difundida principalmente em países latinos, como o Brasil, que descreve um homem que pega crianças malcriadas, as colocando em um saco e as levando para sabe lá onde. A lenda também já foi mesclada com alguns crimes reais, como é o caso do serial killer Laerte Patrocínio, também conhecido como o maníaco da bicicleta, que admitiu já ter tirado a vida de mais de 100 vítimas no interior de São Paulo, entre as décadas de 70 e 90. Ele ganhou o apelido de Homem do Saco pela mídia. Akamanto. Esse é o nome de uma lenda japonesa que descreve uma entidade humanoide que esconde o seu corpo sobre um manto vermelho e o seu rosto com uma máscara. Ela geralmente ataca suas vítimas em banheiros de lugares públicos e de escolas, e as confronta fazendo-as escolherem entre um papel azul e um papel vermelho. Caso a pessoa escolha o vermelho, ela será cortada até que suas roupas fiquem vermelhas graças ao seu sangue. E se a pessoa escolher azul, ela será estrangulada até que o seu rosto comece a ficar azul. Cada pessoa escolher outra cor, a entidade a levará para o submundo, mas parece que se a vítima se recusar a escolher qualquer uma delas, a entidade simplesmente vai ir embora. Porém, essa lenda também possui várias versões alternativas, como se ela escolher azul, todo o seu sangue será retirado do seu corpo, e se ela escolher vermelha, suas costas serão arrancadas. Quarto de Hotel Desaparecido. Esse é o nome de uma lenda que narra a história de uma jovem inglesa que vai junto de sua mãe para Paris para uma exposição em 1889. A sua mãe estava muito doente, então ela ficou de cama em um hotel local, sendo acompanhado por um médico da cidade. O médico pediu para a jovem que fosse até o seu consultório para buscar um remédio. A jovem acatou o pedido e voltou 4 horas depois de partir. Porém, quando ela chegou na recepção perguntando de sua mãe, nenhum dos funcionários do hotel lembravam de sua mãe e não sabiam do seu paradeiro, dizendo que a mulher havia chegado sozinha no hotel. Até mesmo o médico que cuidava da sua mãe foi chamado e ele afirmou que nunca havia tratado dela. E existem versões da história que dizem que o próprio quarto que ela teoricamente estava hospedada também desapareceu. Acredita-se que a história tenha sido inicialmente escrita por Nancy Vincent McClelland em 1897 e foi se alterando ao passar do tempo. Satoru Kun. Satoru Kun é o nome de uma lenda japonesa que se trata de um espírito que aparece na forma de um garoto de 7 ou 8 anos que pode ser invocado fazendo um ritual se utilizando de um telefone. De acordo com a lenda, você precisa ir até um telefone público e ligar para o seu próprio número de celular. Ao fazer a ligação, você chama o espírito pelo seu nome 3 vezes para logo em seguida encerrar a ligação. Dentro de um dia, o espírito ligará para você através do seu celular. Ele vai te ligar algumas vezes dizendo onde ele está no momento, e a cada ligação, o lugar onde ele diz estar é cada vez mais perto de sua casa, até que na ligação final, ele dirá que está exatamente atrás de você. Após isso, o Satoru Kun irá te responder qualquer pergunta que você tenha. Afinal, ele tem um amplo conhecimento do passado e do futuro. Porém, você não pode, em hipótese alguma, se virar e encará-lo. Caso você faça isso, ele te levará para o submundo. Red Rooms. Red Rooms é o nome dado a um suposto tipo de site que é encontrado na Deep Web, onde teoricamente existe uma live stream onde uma pessoa seria, digamos, bastante machucada e posteriormente levada de arrasta para cima, enquanto seus momentos finais são assistidos por várias pessoas que pagaram para ter acesso àquela live. Essa lenda ficou bastante conhecida junto com um boom de popularidade de histórias sobre a Deep Web. Porém, assim como várias coisas que são ditas sobre essa parte da internet, não existe uma confirmação de que as Red Rooms realmente existiram. Nunca foi encontrado um site que realmente fez uma transmissão desse tipo. Existe até alguns sites que dizem ser isso, mas praticamente todos eles são golpes para roubar criptomoedas.
The Night Marchers. Os Night Marchers, também conhecidos como Huakai Po, são figuras da mitologia havaiana que são descritos como fantasmas de antigos guerreiros tribais. É dito que os espíritos saem de suas tumbas e marcham até os antigos campos de batalha durante a noite e ao pôr do sol. E eles fazem isso em homenagem ao rei que eles serviam em vida, honrando alguma característica que o monarca possuía. É dito que eles possuem um odor estranho e que marcham cantando e tocando tambores, além de carregarem tochas e armas como lanças e porretes. É dito que caso você olhe para os olhos de algum marchante ou tente impedi-los, eles tentarão te matar. A única forma de você sair vivo disso é se algum deles for um espírito de um ancestral seu que tentará fazer seus colegas não te matarem. Os avistamentos de tigres da Tasmânia. Assim como existe a lenda de certas celebridades que faleceram ainda estão vivas escondidas por aí, também existem alguns relatos de avistamento de animais após eles terem sido oficialmente extintos. Um dos casos mais conhecidos se trata de uma das espécies mais famosas que foi extinta graças à ação humana, que no caso é o tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino. Ele era um marsupial que habitava apenas a ilha da Tasmânia, que pertence à Austrália. Se acredita que o último espécime morreu em 1936, porém, principalmente a partir dos anos 2000, surgiu diversos relatos locais de avistamentos de supostos espécimes sobreviventes na natureza. Contudo, nenhum desses relatos foi confirmado e o animal ainda é considerado extinto. Existe até um filme do William Dafoe chamado O Caçador de 2011 que é inspirado nessas histórias. O Projeto Montauk. Esse é o nome dado a um suposto projeto secreto conduzido pelo governo americano que tinha como intuito desenvolver estudos sobre viagem no tempo, viagens na velocidade da luz e no desenvolvimento de técnicas de guerra psicológica. O projeto seria executado em algum local em Long Island, em Nova York. E a conspiração surgiu em 1992 com a publicação de um livro escrito por Preston B. Nichols, que alega ter trabalhado no projeto. Porém, existem rumores da existência dele desde os anos 80, mas não existem evidências concretas da existência desse projeto. O projeto Montauk também ganhou popularidade por inspirar a série da Netflix Stranger Things. Pinky Pink. Pinky Pink é uma lenda urbana da África do Sul que conta a história de um ser que só pode ser visto por meninas. É dito que essa entidade aguarda garotas em banheiros de escola e está relacionado a causar ferimentos, desaparecimentos e até abusos sexuais. A lenda possui muitas variações, mas a Pinky Pink é descrita como uma jovem com mãos e pés semelhantes a de um porco que possui cabelos rosados. É dito também que usar rosa a irrita. A lenda surgiu relativamente recente, em 1994, e ela é usada para educar as jovens a não vagar sozinhas por ambientes escolares. A tatuagem de estrela azul. Essa é uma história que corre desde os anos 70 e está espalhada pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ela diz que em escolas existia a prática de fazer tatuagens temporárias em crianças, tipo aquelas que vinham em chicletes. Essas supostas tatuagens vinham em formato de uma estrela azul ou na forma de personagens populares como Mickey. É dito que essas tatuagens tinham soluções em LSD e eram usadas para viciar as crianças na substância. Essa lenda se espalhou por panfletos que eram distribuídos dentro da escola e aos pais, porém nenhum caso relacionado a essa prática foi confirmado. Assistentes sociais fantasmas. Esse é o nome pelo que ficou conhecida a lenda que surgiu tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos sobre pessoas que se passavam por assistentes sociais para tentar sequestrar crianças. Esse fenômeno começou a surgir no início dos anos 90. As pessoas relatavam terem sido abordadas por pessoas dizendo ser trabalhadores sociais vestindo roupas formais, que começavam a fazer perguntas invasivas sobre a vida da pessoa, como perguntas relacionadas a finanças, família
famílias, relacionamentos e etc. E essas pessoas tinham um interesse especial em crianças, tentando de alguma forma separarem ela dos seus pais, os acusando sem evidências de abusarem delas. A maioria desses supostos relatos dizem que essas pessoas eram mulheres na casa dos 20 anos. Policiais do Reino Unido fizeram investigações para tentar encontrar esses supostos sequestradores, contudo nunca foi confirmado nenhum caso exatamente como é descrito na lenda. A Mansão Rimuru. A Mansão Rimuru, também conhecida como a Mansão Rimukiru, se trata de uma lenda japonesa relacionada a uma mansão que já pertenceu a essa tal família Rimuru. Não se sabe a localização exata dessa mansão, só que ela está localizada nas regiões montanhosas fora da cidade de Tóquio. É dito que essa tal família tinha a função de executar um ritual a cada 50 anos para selar o karma ruim. Esse ritual era chamado de o Ritual do Estrangulamento e consistia em desmembrar uma mulher amarrando cordas em todos os seus membros. Porém, em um certo momento, esse tal ritual deu errado, fazendo com que o dono da casa enlouquecesse, o fazendo matar toda a sua família para depois ele tirar a sua própria vida. E segundo a lenda, atualmente, os espíritos da família assombram o local. Existe um lugar com o mesmo nome presente na série de jogos Fatal Frame, que acredito que foi inspirado na lenda. Bem-vindo ao mundo da AIDS. Essa é uma lenda que diz que você pode ser contaminado pelo vírus do HIV ao se sentar em poltronas de cinemas ou teatros que alguém havia colocado uma seringa com esse vírus dentro das poltronas. É dito até que nesses assentos havia uma mensagem escrita em um papel dizendo bem-vindo ao mundo da AIDS. Apesar dessa história nunca ter sido confirmada, já houve pessoas que atacaram gente usando seringas infectadas, tendo casos que ocorreram na cidade de São Paulo. O Inferno de Tomino. Esse é o nome dado a um poema que foi escrito por um poeta japonês chamado Saiju Yasu, e o poema descreve os tormentos de uma garota ou um garoto chamado Tomino, em uma passagem pelo inferno, e esse poema tem descrições bem pesadas. A lenda em torno desse poema diz que se você o lê-lo em voz alta, você pode morrer. Parece que você pode lê-lo normalmente se você o ler mentalmente, mas caso você faça isso em voz alta, você tá ferrado. Existe uma imagem que é bastante atrelada a essa lenda, que provavelmente você já viu em outro lugar, que é essa passando de fundo. Ela na verdade se trata de uma obra feita por uma artista japonesa chamada Yuko Tatsushima, que é uma artista especializada em produzir artes semelhantes a essa que sempre representam mulheres. Ela oficialmente se chama Eu Não Posso Mais Ser Uma Noiva. O Homem do Elevador. Essa é uma lenda oriunda da Coreia que conta a história de uma estudante universitária de 19 anos chamada Haruko, que morava em um apartamento no 14º andar de um prédio. Certo dia, ela entrou nesse elevador e apertou o botão do seu andar. Quando as portas do elevador estavam prestes a fechar, um homem coloca o seu corpo entre elas, impedindo que o elevador se fechasse. Logo ele entra no elevador e pergunta a Haruko qual era o seu andar. Depois dela dizer que era o 14º, ele diz que seu andar era o logo abaixo, o 13º. Logo, o elevador começou a subir pelos andares, enquanto os dois estavam em completo silêncio, trocando breves olhares de vez em quando. Logo, o elevador chega até o 13º andar e o homem desce dele. Mas enquanto as portas do elevador se fechavam, o homem de repente se vira e saca uma faca de dentro da sua jaqueta e diz algo como "Nós nos veremos no andar de cima". E logo em seguida ele começa a rir enquanto corre para as escadas. As portas se fecham enquanto Haruko entra em desespero sabendo que ela será morta quando chegar ao seu andar. E é exatamente isso que acontece. É dito que posteriormente o seu corpo foi encontrado sem vida dentro do elevador. Também é dito que é por causa desse caso que na Coreia os elevadores possuem botões para fazer ele parar de subir, mas ainda não se sabe ao certo se esse caso realmente aconteceu. Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg das lendas urbanas. E sim, eu não cobri tudo, não cheguei nem perto disso, e esse não é o objetivo desse vídeo. Existem muitas outras lendas, principalmente aqui no Brasil. As lendas urbanas do Gugu não deixam mentir. Mas eu posso, com certeza, explorar esse tema novamente no futuro. Sendo que eu já falei de temas que poderiam entrar nesse vídeo e em vídeos passados aqui no canal. Logo, deixa aí embaixo algumas lendas que você conhece e que eu não falei aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito
feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.